ao vivo. Boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham mais uma vez nesse encontro do Confrontarte, esses eventos que sempre têm a intenção de juntar o direito com a arte, de fazer essa reflexão em tempos de pandemia, em tempos que são mais críticos. A arte tem esse poder de nos tirar das nossas acomodações e nos transportar para uma possibilidade de crítica, de renascimento, muitas das vezes, e tantas outras oportunidades que a arte nos propicia, e que discutir direito através da arte torna tudo muito melhor, muito mais tranquilo para todos, no sentido de que estamos falando de um conceito que nos abre para outros horizontes. Então, eu saúdo hoje as nossas amigas de sempre que estão conosco, a Silvana, hoje a Jéssica aqui, né, que estão trabalhando sempre conosco nesses eventos, a Silvana, que é professora da Federal de Goiás, Regional Goiás, e a Jéssica, que trabalha com a Dani lá no GPIC, da UFSC. E, então, hoje a gente tem a alegria de poder receber a Fernanda Moy, né, que também é professora e colega da Silvana lá na Federal de Goiás, né, na Regional Goiás, e é muito gostoso ver esse povo do Centro-Oeste aqui com a gente nessa tarde e noite, né, e ter a oportunidade de falar de um tema tão agradável, né, como o que nós vamos ter hoje, de literatura enquanto instrumento para a superação da crise do ensino jurídico. E essa oportunidade de discutir o direito por um outro viés, pelo viés literário. Então, para passar a palavra agora para a Jéssica, né, para que ela faça as considerações aí sobre a live, como é que vai ser, e depois a Silvana para apresentar a nossa convidada de hoje. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui hoje. A professora Daniele, agora, ainda mais a agenda dela está apertada, porque ela é coordenadora da pós em Relações Internacionais aqui na UFSC, então está mais apertada ainda a agenda dela, então eu estou aqui para substituir. Bom, como sempre, né, a nossa live funciona assim, a professora Fernanda, ela vai falar, vai expor, né, a apresentação dela, e depois a gente tem um tempo de perguntas e de conversa, e aí todo mundo pode fazer as perguntas ali pelo chat do YouTube. O certificado do evento já está disponível ali na descrição do vídeo, para quem quiser baixar. Da mesma forma, a lista de presença também está ali, o link na descrição, então está ali disponível. A gente sempre pede também para quem puder curtir o nosso vídeo aqui no YouTube, de, enfim, poder apertar ali o sininho para poder receber as notificações e também compartilhar com todo mundo para poder receber sempre as nossas atividades aqui no YouTube. Então, acho que era isso. Eu passo a palavra para a professora Silvana poder apresentar a professora Fernanda. Boa tarde a todas, a todos e todos. Eu estou muito feliz de receber a Fernanda Moy, professora Fernanda, minha colega da Universidade Federal de Goiás, lá da cidade de Goiás. Uma honra enorme recebê-la aqui, Fernanda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse seu trabalho, que é um objeto de estudo tão interessante, tão importante para a gente pensar o direito atualmente. Nós estamos vivendo em momentos muito duros, né? Momentos extremamente nevrálgicos. Isso é transversal e perpassa todos os pontos da nossa vida, inclusive na nossa vida acadêmica, e particularmente na questão do direito, né? Que é onde a gente mais trabalha, que é onde a gente mais coloca as nossas pesquisas, onde a gente mais coloca os nossos olhares e também nossos sentimentos, né? E entender o direito hoje a partir de uma possibilidade que a literatura traz é de grande valia para nos ajudar a enfrentar esses momentos. Então, fico muito agradecida de você dividir com a gente aqui nesse projeto que valoriza a arte para se pensar o direito em todas as suas formas.
E então a gente está muito grata, muito obrigada. Cumprimento a professora Lilian novamente, Jéssica, muito obrigada mais uma vez. E a professora Fernanda, ela tem um vasto currículo, a professora Fernanda é pós-doutora em Direito e Políticas Públicas, ela também é doutora em História, fez o seu mestrado em Direito, é professora da Universidade Federal de Goiás, é professora também da PUC, e também advogada. Então, a gente tem aqui com a gente uma professora extremamente capacitada e, dentro de toda essa lógica, ela separa os espaços necessários para a sensibilidade pela literatura. E a gente fica muito grata com isso, e eu já te passo, então, a palavra, Fernanda. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas, a todos. Silvana, muitíssimo obrigada pela apresentação extremamente carinhosa. É necessário, né, nós termos esse momento para o belo, para que fujamos um pouco desse cenário triste, caótico, de retrocesso, enfim, precisamos ter esse momento para voltar os nossos olhos para o belo e para sair também, fugir um pouquinho daquele tecnicismo, dogmatismo, positivismo que vem impregnando nos últimos anos, ouso dizer, nas últimas décadas, o universo jurídico de um modo geral. Gostaria de cumprimentar a professora Lilian, Jéssica, e queria dizer que eu venho acompanhando os eventos promovidos pelo Confrontarte desde o ano passado. E algumas apresentações mexeram muito comigo. Eu não sei se você se lembra, Silvana, ano passado, uma das primeiras que eu assisti, talvez também tenha sido um dos primeiros eventos, foi uma fala de uma professora, salvo engano, da Unesp, que fez o diálogo entre direito e psicanálise. E aquele evento mexeu muito comigo. E pouco tempo depois eu te mandei uma mensagem falando como isso tinha sido importante para me dar certos starts. E aí eu fiquei extremamente surpresa quando alguns dias a professora Silvana entrou em contato comigo, me convidando para participar hoje aqui com vocês. Então, assim, é uma honra, é uma alegria, é uma felicidade. E eu irritei muito a Silvana nesses últimos dias, que eu mandava mensagem para ela e falava assim: Silvana, o que eu tenho que fazer? Silvana, o que eu tenho que falar? Porque assim, eu estou muito nervosa, porque realmente, para mim, esse projeto, as professoras, as instituições envolvidas, é de uma magnitude muito grande. Então, realmente, Silvana, desculpa pelo tanto de mensagem que eu te mandei. E professora Lilian, Jéssica, muitíssimo obrigada. Realmente é um prazer estar aqui. Esse tema, ele chamou a minha atenção há alguns semestres. É um tema, a questão do direito na literatura, né? A questão da crise do ensino jurídico, é um tema muito inquietante que chamou a minha atenção há algum tempo. E há 2 semestres eu tenho ministrado na UFG a disciplina Direito e Literatura. E tem sido fantástico. A participação dos alunos e convidados tem sido extremamente rica. E eu tenho tido um retorno muito interessante por parte dos alunos. Eu ouço relatos dos alunos que dizem que começaram a enxergar o direito com as lentes da sensibilidade. Outros dizem que estão tendo uma espécie de catarse. Outros que estão sendo obrigados a enxergar para além das suas bolhas. E com isso, eles passam a romper certos preconceitos historicamente por eles construídos. O fato é que nessa temática direito e literatura, eu ainda sou uma aventureira, no sentido de que ainda estou engatinhando nesses estudos. Mas o que eu posso afirmar de início é que é um tema fascinante. E nesse sentido, espero contribuir um pouquinho com essa pouca experiência que tenho na área. Bom, eu pensei em estruturar a minha fala, e aí eu peço que vocês me controlem, né, em relação ao tempo, para que eu não me exceda muito aqui na minha fala. Eu pensei em sistematizar da seguinte forma: apresentar primeiro quais são os 2 referenciais teóricos que norteiam essas minhas pesquisas ainda em estágio inicial.
e depois discutir, né, trazer para reflexão como que o direito na literatura ele pode se apresentar como instrumento de superação ou de possível superação para a crise do ensino jurídico na qual estamos inseridos. Bom, e aí quando a gente trabalha direito e literatura, claro, nós temos grandes estudiosos no Brasil nesse momento, e aí posso falar do professor Lênin Streck, né, que é um dos grandes que vai trabalhar com direito e literatura agora nesse momento atual, mas eu pensei em trazer para a nossa discussão François Hoste e Luiz Alberto Vará. François Hoste é jurista e filósofo, é professor em Bruxelas e é autor de diversas áreas. Eu destaco aqui, e até sugiro a leitura, da obra O Tempo do Direito e da obra Contar a Lei, as fontes do imaginário jurídico. Nesta obra em específico, Contar a Lei, François Hoste vai discutir a perspectiva do direito na literatura. Eu, particularmente, sou uma fã de François Hoste e o conheci no ano de 2011, quando estava ali no processo seletivo para o doutorado em História. Uma das obras, né, que eram ali postas como parte do processo seletivo era exatamente a sua obra O Tempo do Direito. Me lembro que lá em 2011 eu comprei essa obra ali na biblioteca da UFG, que fica ali na Faculdade de História, próximo à cantina, e já li 2 vezes esse livro. Fiz agora a última leitura agora, pouquinho antes da pandemia, janeiro de 2020. E essa obra, O Tempo do Direito, é uma obra que realmente, de início, já é extremamente fascinante. Por quê? Porque o autor ele vai trazer para nós análises sobre o direito e o tempo. Ele vai trabalhar essas categorias, direito e tempo. E para isso ele vai iniciar o livro resgatando a questão do tempo para a mitologia. Ele vai nos contar a história de Cronos, filho do céu e da terra. Juntos, céu e terra tiveram muitos filhos, que foram todos enviados ao Tártaro. A pedido da mãe, Cronos corta os testículos do pai, dando-se assim a separação entre céu e terra. Cronos, ele assume o reinado do pai. Todavia, ele é advertido por uma profecia de que ele seria destronado por um dos seus filhos. Para evitar tal evento, então, a partir do momento que os filhos nascem, ele os devora. Todavia, um de seus filhos, ele é salvo pela mãe, escapando assim de ser devorado pelo pai no momento logo após o seu nascimento. Esse filho é Zeus, e quando se torna adulto, ele destrona o pai e assim a profecia se cumpre. É muito interessante que nessa obra, O Tempo do Direito, o Hoste ele nos traz a forma de como o tempo é tratado. E aí ele vai apresentar isso seja por meio da violência, seja por meio da negação. Nesse início da obra, O Tempo do Direito, o tempo ele é apresentado como tirano, pois nesse evento onde Cronos corta os genitais do pai, num primeiro momento, e depois, quando ele devora os seus filhos vivos, eu tenho uma negação do passado e um não desenvolvimento do futuro, tornando assim o presente completamente estéril. Nesse sentido, o tempo ele fica o presente, né, ele fica sem memória, ele não tem um projeto. Nessa mesma obra, ainda ali no início, em oposição à figura de Crono, temos a figura de Orai. As Orais são 3 e eram filhas de Zeus e Temis e desempenhavam uma dupla função. Elas personificavam as estações e também representavam as virtudes cívicas. Nessa parte das estações, elas eram empurrar, crescer e fortalecer. Já do lado político, na seara da vertente cívica, elas eram, denominadas como disciplina, eunomia, justiça, diquê e paz, eirene. A partir então dessas questões, o Hoste ele começa a discutir a questão do tempo enquanto um fenômeno social e não enquanto um fenômeno meramente cronológico. Ele vai nos falar sobre o fato de que o direito também é um discurso performático e ele sempre vai estar dialogando com essas categorias de passado, presente, futuro, memória. E eu vejo uma grande beleza nessa obra O Tempo do Direito, que é a busca pela resposta de 2 grandes questões. Qual é a relação entre temperança e justiça? E qual é a contribuição para um bom governo?
Então, o tempo, a partir dessa perspectiva de Hoste, assim como o direito, é, antes de mais nada, uma questão social. É uma questão de poder. Para Hoste, o direito ele não vai se colocar apenas como um conjunto de regras para se reger a vida em sociedade. Ele se coloca como algo maior, ele se coloca também como um discurso performático. Bom, nesse sentido, então, a gente pode concluir que o tempo social é plural e que o direito é também, assim como o tempo, uma construção social. Tempo e direito, eles andam de mão dadas. Só que essa não é uma relação muito fácil, é uma relação um tanto quanto frágil. Essa obra, O Tempo do Direito, ela me fascina muito. Ela foi muito útil para mim durante meu processo de doutoramento, porque lá eu discuti conceitos de direito e de justiça, mas ela não tem uma relação direta com o tema proposto para a nossa conversa de hoje. Ela é muito interessante, por exemplo, quando nós vamos discutir questões relacionadas à própria memória, justiça de transição e questões nesse sentido. Para a nossa discussão de hoje, é muito interessante a obra Contar a Lei, as fontes do imaginário jurídico. Essa obra, ela dialoga diretamente com a perspectiva do direito na literatura, porque é nela que o autor ele nos propõe uma nova forma de se perceber o direito, de identificar o direito a partir da poesia, de visualizar o direito como uma manifestação no imaginário social humano. Então, a partir dessa obra, direito e literatura se apresenta como uma nova proposta hermenêutica, que vai ter como finalidade a interpretação do direito que se encontra presente na literatura. E quais são os seus impactos no imaginário dos operadores do direito? Contar a Lei, assim como O Tempo do Direito, é uma leitura extremamente prazerosa, onde se percorre o universo do direito por meio de algumas obras previamente selecionadas pelo autor. Aqui, claro que nós não vamos fazer uma sinopse da obra, né? Mas faço essa sugestão. Façam a leitura dessa obra de François Hoste, vocês não vão se arrepender. Hoste, ele vai se filiar à corrente chamada Direito na Literatura, ou seja, a discussão de institutos jurídicos por meio da literatura. Bom, nesse sentido, o diálogo entre direito e literatura, aqui só para uma questão conceitual, ele pode ser analisado a partir de 3 perspectivas: o direito da literatura, o direito como literatura e o direito na literatura. O direito da literatura está muito relacionado ali à questão dos direitos autorais, o direito como literatura se dá através de uma interpretação literária de textos jurídicos, e o direito na literatura, que é o que nos interessa, se refere a obras literárias que retratam institutos jurídicos. Para Hoste, existe uma relação dialética entre direito e literatura, pois, para Hoste, o tudo é possível da ficção literária e o não deves do imperativo jurídico há pelo menos tanta interação quanto confronto. Hoste ele vai propor, então, o reconhecimento de um direito contado e propõe que superemos aquela máxima: o direito surge do fato. Para a máxima, o direito surge da narrativa. Assim, feita essa breve apresentação, nós podemos perceber que Hoste ele vai desenvolver uma teoria do direito contado que afasta a literatura como uma mera ornamentação. Não, eu busco, através da visão de Hoste, interpretar o direito a partir do viés literário. E o que me fascinou muito na obra de Hoste, seja tanto em O Tempo do Direito quanto em contar o direito, é a questão de que a sua redação, a sua escrita é extremamente bela, é extremamente poética. E aí ele traz conceitos extremamente pesados da teoria do direito e consegue discuti-los a partir dessa sua escrita, que mescla literatura, mitologia. Além disso, ele faz uma crítica muito grande ao tecnicismo jurídico. Ele é avesso ao mero positivismo.
Então, quando nós temos esse diálogo com mitologia, como o que ocorre ali no início de O Tempo do Direito, ou quando abordamos determinados institutos jurídicos a partir da obra literária, nós estamos trabalhando categorias, conceitos extremamente pesados, complexos, mas sem aquele juridiquês, que isso faz com que a leitura e consequente apreensão do que é posto seja feito de uma forma mais leve, mais fluida. Essa proposta hermenêutica de Hoste é, antes de mais nada, atingirmos as origens do discurso jurídico, do diálogo entre lei e justiça. Então, ouso afirmar que o estudo do que seja direito e do que seja justiça se torna extremamente prazeroso quando o fazemos a partir das obras de Hoste. É claro que a partir disso devemos também dialogar com a história do direito. E essa questão da própria história do direito também não é ignorada por François Hoste. Mas, enfim, aqui a ideia não é nós falarmos do François Hoste e das suas obras, mas trazermos as contribuições que ele traz para o direito na literatura. E aí ele vai deixar muito claro que não há de se hierarquizar. Direito não é mais importante que literatura, literatura não é mais importante do que direito. Mas devemos ter em mente como essa linguagem literária, como que essa linguagem jurídica, elas ganham importância quando são construídas, quando são dialogadas, e como isso vai interferir na construção do imaginário do direito. Bom, o meu outro referencial teórico é o Vará. E aí eu acho muito difícil falar do Vará, porque eu sou completamente apaixonada pelo Vará. Eu me lembro que em 2008, se eu não me engano, o Vará ele teve conosco lá na FD. Não sei se você se lembra disso, Silvana. Foi uma semana onde nós tivemos todas as noites, das 7 às 10, ali no. Eu ia falar ali no porão, né? Não é no porão da FD, mas era ali perto de onde era a copiadora, de onde era a cantina. Eu tô falando de onde era porque faz muito tempo que eu não vou à FD, né? E pela questão de estar em Goiânia e nós sermos de Goiás, mas eu me lembro que foi uma semana, todas as noites, de segunda a sexta, das 7 às 22, um encontro com o Vará. E aquilo foi tão impactante, né, na minha vida acadêmica e na minha vida pessoal, porque eu lembro que o Vará ele te provoca, né? Talvez porque ele dialoga muito com a psicanálise, né? Ele te dá um choque, né? Ele te dá um baque. E eu me lembro que naquela ocasião, 2008, eu fiquei extremamente mexida, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal, desse encontro com o Vará. Então, assim, o que a gente fala do Vará? O Vará, ele dispensa apresentações. O Vará, ele, antes de mais nada, é um subversivo. E é extremamente genial você ser subversivo, ainda mais quando você tem a bagagem teórica que Vará tem, né? Então, eu acho que Vará dispensa qualquer tipo de apresentação. E Vará é um forte crítico da interpretação formalista da lei. Quando ele trabalha ali o conceito de carnavalização, quando ele trabalha a proposta da pedagogia da sedução, quando ele tem o seu manifesto do surrealismo jurídico, um novo universo se abre para aqueles que pretendem encarar o direito e o ordenamento jurídico com outras lentes. Vará, ele é simplesmente fascinante. Antes de continuar, eu queria só, se vocês me permitirem, eu só queria contar uma história muito rápida sobre o Vará. O meu marido é professor de filosofia e ele é filósofo e ele trabalha comigo numa determinada instituição. E essa instituição, ela tem um projeto muito interessante que é propor a cada semestre uma determinada obra para ser analisada pelos alunos. E ele foi o primeiro coordenador desse projeto. Então, ele trabalhou Rousseau, ele trabalhou Kelsen, ele trabalhou Dworkin, ele trabalhou os clássicos, Platão, Aristóteles, ele trabalhou os clássicos. E um belo dia, nós ainda éramos só amigos, né? Ele sempre foi meio lerdo, então ele não percebia as olhadas que eu dava para ele não percebia, né, as indiretas que eu jogava para ele. E um belo dia, do mesmo jeito que ele perguntava para todo mundo, ele chegou para mim e perguntou assim:
quem que você acha que eu poderia trabalhar nesse próximo semestre? Eu não pensei 2 vezes. Eu falei, Vará. Vará é subversivo, Vará propõe um pensamento crítico, Vará. Não, assim, se a minha opinião conta alguma coisa, eu acho que esse semestre você tem que trabalhar com Vará. E aí ele foi na minha. E ele propôs para aquele semestre a obra A Rua Grita Dionísio, Direitos Humanos da Alteridade, Surrealismo e Cartografia. Bom, acabou o semestre e acabou a coordenação dele no projeto de leitura ali com os alunos. Por quê? Vará é subversivo, Vará ele rompe, né, com toda essa questão desse dogmatismo. Então, ele causou um certo desconforto no sentido de trazer uma nova visão do que é o direito, do que são essas questões para alunos que estão inseridos, e aí, é claro, eu não estou falando dos alunos daquela instituição, eu estou falando dos alunos, dos profissionais do direito como um todo, inseridos nessa crise, né, onde nós estamos ali estrangulados pelo positivismo, dogmatismo, tecnicismo, enfim. Eu sempre gosto de contar essa história porque realmente, né? Vamos discutir um teórico? Vamos discutir Vará. E me parece que nós ainda não estamos preparados para discutir o que o Vará já propunha nos anos 80, né? Me parece que estamos chegando aqui, já estamos, né, na segunda década do século XXI, mas ainda não estamos preparados para Vará. Mas, enfim, por que Vará está aqui junto com Orff como um dos meus referenciais teóricos para o estudo do direito na literatura? Porque Vará ele é um dos, se não o precursor, né, dos estudos em direito e literatura no país. E o Vará ele vai trazer uma série de questões interessantíssimas. E o Vará ele vai trabalhar muito, ele vai dialogar muito, né, a partir da literatura de Jorge Amado. E ele tem muito esse diálogo, e eu trouxe isso semestre passado lá no Núcleo Livre de Direito e Literatura. E trago isso esse semestre novamente. O semestre passado, nós trabalhamos com Gabriela Cravo e Canella, onde nós dialogamos com o tema da hipersexualização da mulher negra e os reflexos disso nos índices de violência sexual contra a mulher negra. E Capitães de Areia, onde trabalhamos o tema família, pobreza, crime, direitos das crianças e dos adolescentes. Esse semestre, a nossa opção não foi trabalhar com várias obras, mas foi trabalhar com uma única obra. E, novamente, a obra selecionada foi uma obra de Jorge Amado. E esse semestre nós estamos trabalhando com a obra Teresa Batista, Cansada de Guerra. Eu havia pensado em trabalhar com Dona Flor e seus 2 maridos, em homenagem ao Vará. Mas eu refleti que Teresa Batista, nesse momento no qual nós estamos inseridos, seria mais importante. Eu não sei se mais importante seria o termo correto, mas eu acho que seria mais adequado. Por quê? Porque a partir de Teresa Batista, nós conseguimos discutir certos temas jurídicos que estão hoje no centro das nossas discussões que são necessárias, como, por exemplo, a necessidade de se regulamentar a profissional do sexo, a profissão do sexo, a necessidade de políticas públicas para a proteção das mulheres, a necessidade de políticas públicas na área da saúde, o problema das milícias e seu diálogo com o próprio Estado. Tudo isso nós temos dentro da obra Teresa Batista, né? Então, julgamos mais conveniente trabalharmos nesse semestre com Teresa Batista, Cansada de Guerra, e não com Dona Flor e seus 2 maridos. Mas, enfim, voltando ali a Vará, né? Vará ele é sinônimo de subversão e tem esse diálogo muito próximo com a obra de Jorge Amado. E eu me lembro que naqueles dias lá na FD, quando o Vará estava fazendo as suas apresentações, eu me lembro dele falando muito de Dona Flor e seus 2 maridos. Eu me lembro muito dele falando que era necessário que, para que tivéssemos um equilíbrio, tivéssemos em nossa vida o Vadinho e o Teodoro, porque os 2 juntos trazem o equilíbrio, né? E aí, na obra, né, Dona Flor e seus 2 maridos, ou a partir da obra Dona Flor e seus 2 maridos, o Vará vai tecer uma crítica aos formalismos do universo jurídico.
E o Vará, ele tem uma fala muito interessante para definir esse universo jurídico, que me faz lembrar de Renato Russo, em Eduardo e Mônica, né? Lá em Eduardo e Mônica, tem uma certa altura do campeonato que o Eduardo fala, nossa, festa estranha com gente esquisita, né? E quando o Vará vai falar sobre esse universo jurídico, ele fala, em abre aspas, festa chata e burocrática, habitada por pinguins de terno e gravata. Fecha aspas. Então, aqui, eu acho que já está mais do que justificado, né? Porque trabalhar com hoste e com vará. E aí eu acho que a gente tem que pensar na questão da crise do ensino jurídico. E eu sempre gosto de falar que a crise do ensino jurídico da maioria absoluta das instituições de ensino superior que trabalham com o curso de direito hoje. Não é privilégio de uma, de duas, mas eu acho que o privilégio é você não estar dentro desse vasto número, né, de instituições que vivem essa crise do ensino jurídico. Pensando na crise do ensino jurídico, eu me recordo que quando eu estava ali no meu curso de doutorado lá na História, em específico História Medieval, onde nós nos propusemos a discutir direito e justiça, e aí a partir de Aristóteles e São Tomás de Aquino, eu propus uma iniciação científica para que nós discutíssemos a importância dos conceitos de direito e justiça para a fundamentação do Estado democrático de direito. Eu só fazia uma exigência para os meus alunos. Escolham um referencial teórico da sociologia, da filosofia, da psicanálise, mas vamos começar a construir a ideia de que referencial teórico não é doutrinador. Por melhor que aquele doutrinador seja, ele não é um referencial teórico na maioria dos casos. Então, nessas experiências, os meninos, eles trabalharam com os mais diversos referenciais teóricos. Rawls, Aristóteles, Bourdieu, Bobbio, Vará, Bauman, Habermas, dentre outros. E o que ficou muito claro para mim naquele momento? Que muitos dos alunos da iniciação científica, e aí também nós não temos aqui algo exclusivo vivenciado na graduação, muitas vezes nós presenciamos essa questão também em nível de pós-graduação, né? Muitos, eles não tinham esse preparo, essa vivência para iniciar uma iniciação científica, para iniciar um projeto de pesquisa. E por quê? Porque hoje, infelizmente, o nosso ensino jurídico ele é técnico, ele é burocrático, ele é mecanizado, para não falar também na questão da mercantilização desse ensino jurídico. E aí, mais uma vez, nós temos Vará. Vará, mais uma vez, ele se apresentando como saída, né, para rompermos com essa crise para essa crise do ensino jurídico na qual estamos inseridos. E aí o Vará ele vai direcionar sua crítica ao tradicionalismo das instituições, ao tradicionalismo dos professores, tradicionalismo esse que se contrapõe ao dinamismo e à flexibilidade. É muito interessante quando ele propõe para nós a questão do método carnavalizado, né? Onde o educador ele é apresentado pela figura de Vadinho, de Dona Flor e seus dois maridos. E aí, a partir dessa analogia, o educador, ele deve ter como objetivo principal chamar a atenção do seu educando, para que esse, de forma prazerosa, não se entedie, não reproduza meramente a técnica, para que ele, assim, consiga efetivamente compreender o que é esse fenômeno chamado esse direito, né? Nós não podemos mais reproduzir aquela máxima de que o direito é o conjunto de regras para reger a vida em sociedade. Direito é algo muito maior. E nesse sentido, Vará vai nos dizer que a prática dos juristas ela será alterada quando eu também altere crenças que organizam a ordem simbólica dessa prática. Então, ele vai falar da necessidade de uma pedagogia emancipatória do direito, para que assim possamos ter a reformulação do seu imaginário instituído. Enfim, tendo em vista aqui a questão do tempo, e aí vocês, por favor, me deem um alô aqui se eu já estou me alongando muito, e aí eu já parto aqui para as minhas considerações finais, se for o caso. Mas, enfim, para não fugirmos muito dessa temática proposta, nós nos questionamos qual a importância da literatura no ensino jurídico? Como que ela se apresenta como instrumento para uma possível superação dessa crise
na qual estamos inseridos. Nós sabemos que nos cursos de direito, em sua maioria, não há espaço para reflexão filosófica. E quando há, esse espaço ele é bastante reduzido. Falta para a maioria dos nossos alunos uma postura crítica, com base jurídica, filosófica, sociológica. E isso vai se refletir no momento da pesquisa, por exemplo. Isso vai se refletir no momento da operacionalização do direito. E nesse momento, enxergamos a literatura como um instrumento extremamente válido e importante para superarmos isso. Nessa questão da literatura enquanto instrumento de possível superação para a crise do ensino jurídico, eu penso que, muito embora a Hoste seja um dos nossos referenciais teóricos, devemos retornar, né, à proposta varatiana. E a teoria de Vará vai buscar contribuir para a construção de um ensino jurídico com base em um direito crítico e reflexivo, onde eu tenho como premissas um raciocínio crítico e problematizador. Mas a grande questão, talvez, que se impõe aqui é, né, a quem interessa um raciocínio crítico? A quem interessa um raciocínio problematizador, não é? Então, a partir dessa proposta de Vará, nós temos aqui como premissa o estímulo à autonomia. Além disso, a postura do professor também deve ser analisada, pois ele, o professor, ele deve tornar a sala de aula um território de cumplicidades, amores, desejos. Nós temos que respeitar as diferenças. Então, nesse sentido, mais uma vez, Vará é extremamente subversivo, né? Talvez por isso, inclusive, aquela proposta do A Rua Grita Dionísio talvez não tenha sido tão bem digerida, né? Exatamente por essas questões. Mas, enfim, o Vará ele vai trabalhar com essa questão, né? Com essa proposta, por exemplo, também da carnavalização. E aí, quando Vará fala nessa carnavalização, ele está falando em carnavalização como espaço de criatividade, como quebra de paradigma, como local de espontaneidade, e que isso vai ser extremamente interessante. Bom, mas aqui, continuando, e aqui eu já me encaminho para o final da minha fala. Quando nós estamos aqui trazendo, pensando essas questões, como que o direito pode, né? Como que a literatura pode? Como que essa questão do direito na literatura pode ser posto como método para pesquisa, como instrumento de superação, ou pelo menos de tentativa de superação dessa crise do ensino jurídico? O ensino jurídico positivista, ele cumpre uma função disciplinadora do direito e vem marginalizar o pensamento crítico. Há muito tempo vem sendo discutidos métodos alternativos de ensino, onde rompemos, né, com esse paradigma positivista, tecnicista, dogmático, formalista, onde buscamos um ensino jurídico interdisciplinar, reflexivo, emancipatório. E nesse sentido, nessa busca, pensamos que a literatura ela é extremamente importante para a formação de profissionais críticos e onde eles estejam aptos a solucionar conflitos numa esfera macro. O grande diferencial do uso da literatura enquanto forma de se analisar o direito se refere, num primeiro momento, ao fato de que se humaniza o fenômeno jurídico. Aqui eu me recordo de uma fala de uma aluna minha no semestre passado, quando nós discutimos a questão da obra Capitães de Areia. Ela comentou em aula: professora, mudou muito da visão que eu tinha. Eu nunca tinha parado para pensar como essas crianças, esses adolescentes em situação de rua, antes de mais nada, são crianças. Têm sonhos, como toda e qualquer criança. E aí ela me fala de como ela ficou emocionada quando ela leu aquela cena no livro Capitães de Areia, quando todos eles vão para o parque de diversões e ficam parados em frente ao carrossel. E o que essa imagem do carrossel vai impactar em cada um ali dos meninos, né? Então, essa questão de nós analisarmos o direito por meio da literatura, eu penso que num primeiro momento traz essa humanização.
do fenômeno jurídico. Esse enfoque extrajurídico, né, que existe no diálogo entre direito e literatura, nos permite superar o dogmatismo, o tecnicismo, o formalismo, o positivismo, os nossos preconceitos, e possibilita, assim, a formação de um profissional crítico e autônomo. Por exemplo, nesse semestre nós estamos trabalhando com Teresa Batista. E a primeira convidada para os nossos encontros foi uma profissional do sexo. E aí ela estava comentando como que se faz necessária a regulamentação da profissão. E depois, no nosso segundo encontro, tivemos um convidado que ele é de uma organização não governamental que trabalha com a defesa dos profissionais do sexo de um modo geral. E aí, alguns alunos falaram, professora, depois dessas duas falas, depois de estar mais próximo, ainda que, né, acho que a gente pode dizer isso, ainda que numa certa bolha, eu rompi com o meu preconceito em relação ao profissional do sexo. Eu vi pela fala da nossa primeira convidada de que ela, em específico, ela optou em se prostituir. Foi uma escolha dela e ela não se arrepende. E aí eles falaram, mas nós também vimos com a fala do outro convidado que trabalha ali, ele trabalha com a proteção dos profissionais do sexo ali na região do Dergo, na região central de Goiânia. É uma região um tanto quanto pesada, é conhecida como região do Dergo porque ali tem uma estação do ônibus, né, de ônibus que é conhecida por essa questão da prostituição. E aí eles falaram, bom, mas também existem aquelas pessoas que foram obrigadas por uma falta total de opções, enfim. Então, nós também temos aqui essa questão de se romper com esses preconceitos. Muitos disseram, professora, tem sido assim, cada aula tem sido um soco na boca do estômago, porque em cada aula nós estamos trazendo questões que nós não imaginávamos. Por exemplo, nós discutimos ali a questão, né, como na obra Teresa Batista, logo no começo da obra, ela é vendida pela tia para o coronel Justo, né? A gente discutiu ali a questão do protocolo de Palermo e o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. E aí, nessa aula, me acendeu uma luz na cabeça, porque os meninos começaram a falar como isso estava mexendo com eles. Aí eu falei, gente, se a coisa estiver ficando muito pesada, a gente muda o enfoque, né? Porque a ideia também não é que isso sirva de gatilho para que vocês tenham, enfim. Mas eu continuo aqui nessa ideia de que é extremamente importante essa fala, esse diálogo entre direito e literatura. E a literatura, ela nada mais é do que testemunho de uma realidade que vai influenciar na criação da própria norma jurídica. Na semana passada, por exemplo, eu participei de um evento onde nós discutimos a obra Cangaços, de Graciliano Ramos. E lá, para além da importância do direito na literatura, nós também trouxemos a reflexão de que a literatura ela pode ser encarada como uma fonte histórica. Então, nesse sentido, reforçamos o nosso pensamento, o nosso posicionamento de que a literatura, enquanto testemunho da realidade, vem influenciar não só na criação da própria norma jurídica, mas sim na forma como nós podemos interpretar e aplicar essa norma jurídica. Então, a contribuição da literatura ao ensino jurídico é um instrumento extremamente coerente, porque vai permitir a transformação do direito em instrumento de emancipação do paradigma político vigente, do paradigma político-jurídico vigente. A importância da literatura para o direito, ela reside também no fato de que, através de obras literárias, possamos reconstruir determinadas imagens acerca do mundo jurídico que estão presentes na sociedade brasileira. Enfim, a literatura ela tem muito a dizer para os estudantes, para os operadores, para os estudiosos do direito de um modo geral. E pensando, por fim, agora realmente eu vou finalizar, na questão da crise no ensino jurídico, essa crise ela vai passar por esferas da ordem científica, institucional, metodológica e também mercadológica. Então, a partir do momento que uma faculdade de direito se transforma num segundo ensino médio, onde muitas vezes uma pós-graduação se transforma, uma pós-graduação lato sensu se transforma num sexto ano da faculdade, onde muitas vezes nós temos a preocupação em aprovar alunos na OAB para ganhar estrelinha, o selo da OAB,
não nos preocupamos efetivamente com a questão do direito, do ensino jurídico, né? E talvez, e aí nós temos realmente essa concepção de que essa crise na metodologia do ensino do direito, ela pode ser superada com essa discussão do direito na literatura, com esse diálogo do direito com a literatura. Para finalizar a minha fala, eu queria pedir para fazer a leitura de uma fala do Vará, que, abre aspas, só os apaixonados contestam, protestam, procuram a transformação. As paixões não cegam, elas iluminam utopicamente o destino do ser apaixonado. A paixão é o grande alimento da liberdade. Não pode, portanto, existir pragmática da singularidade humana sem seres apaixonados que a realizem. A paixão é o que nos diferencia dos seres inanimados, que simulam viver olhando indiferentemente o mundo à espera da morte. Só os seres apaixonados têm condições de procurar viver em liberdade, de procurar vencer as tiranias culturais. Então é isso. Encerro minha fala com um Vará maravilhoso e espero ter trazido um pouquinho de incômodo, inquietação para aqueles que estão nos ouvindo. E estou aqui. Obrigada. Fernanda, muito obrigada pela sua fala. Ela foi encantadora e você ainda finaliza com as paixões, nos provocada por Vará. E aí me fez lembrar um autor da década de 60, que eu esqueci o nome dele, que fala que a arte é o exercício da liberdade. E é isso, quando ele traz as paixões e o seu trabalho, a sua apresentação, o seu exercício com a arte, nos mostra isso, nos mostra paixão, nos mostra sensibilidade, e é o exercício da liberdade. Eu queria, antes de passar a palavra para a professora Lilian, enquanto você falava, me veio algumas questões, sabe, Fernanda? Uma delas, você entrou um pouco, enquanto eu estava pensando, logo você falou que é a questão dos professores, né? Nós fomos ensinados dentro da visão acadêmica do direito, um ensino muito herdeiro do modelo Coimbrão, né? Que a gente ainda está, né? Ainda bebemos dessa fonte, né? Daquele modelo em campos de concentração legislativa, e enfim. E aí eu fiquei pensando, como se a gente foi, a maioria dos professores, e nós estamos dentro dessa lógica, né? Nós somos forjados dentro dessa lógica e romper com essa perspectiva é um exercício, o Lira falava de evolução revolucionária, né? E eu acho que você traz isso com o Vará, você traz isso com o outro autor que eu não conheci, que estou assim, ansiosíssima para fazer essa leitura. E então me provocou profundamente, porque eu fiquei pensando como a gente tem responsabilidade para quebrar essa estrutura, né? E você traz a literatura como esse mecanismo. E aí eu fiquei pensando, eu não acho simples desconstruir isso no corpo docente. Mas eu acho que o trabalho que você está fazendo com os alunos é um trabalho de desconstrução dessas matrizes. Porque eles vão fazer dois trabalhos, eu penso. Aqueles que forem para a vida acadêmica, eles vão dar sequência, e mesmo os que não foram, vão olhar o direito de outra forma. Então, eu acho que isso já é uma grande questão. Mas eles vão fazer uma outra coisa também. Eles vão cobrar dos outros professores. Porque a lógica que molda o pensamento desses alunos a partir dessa proposta é aberta, é libertadora, e não aceita mais um direito que não seja forjado por normas e princípios libertadores. Então é isso que você me provocou, e eu queria que isso
que você soubesse que eu estou muito grata por você dividir isso com a gente. E aí eu queria te perguntar assim, você tem alguma sugestão para fazer esse trabalho com os professores? Você já pensou em alguma possibilidade para ampliar essa perspectiva? Eu sei, eu já reconheço de antemão a dificuldade, mas vamos que você, com essa sua cabeça brilhante, falar, não, eu pensei numa coisa, quem sabe não sensibiliza, enfim. Silvana, eu tenho uma. Assim, eu acho que eu faço parte daquela estatística. Por que você foi fazer direito? Porque meu pai e minha mãe mandaram. Eu já contei isso algumas vezes. Eu queria ter feito história. Eu queria ter feito história. Segundo ano, né? Todo mundo ia fazer direito ou medicina. Tinham 3 colegas da minha sala que eles queriam ir pro ITA. Mas aí, para quem não sabe, que nem é meu caso, que não sabe o que é 2 mais 2, como que sonha, cogita ir pro ITA, né? Enfim. Mas ou era direito ou era medicina. E aí um dia eu chego em casa e falo, mãe, eu quero fazer história. Minha mãe falou, você é louca, você não vai fazer história. Eu sou professora, suas tias são professoras, suas primas são professoras, você não vê o sufoco que a gente passa? Porque toda a minha família é do interior de São Paulo, né? Então, toda a minha família, as mulheres professoras do estado ou do município. Ser professora do estado ou do município em São Paulo, ali nos anos 80, 90, eu acho que já dá um pouco, né? A ideia de se entender o que a minha mãe falou. Não, você não vai ser professora, você vai fazer direito ou você vai fazer medicina. Medicina não tinha inteligência para isso, também nunca gostei, nunca me atraiu, vamos fazer direito. E, enfim, fui lá, fiz direito, uma faculdade extremamente tecnicista. Eu me lembro até hoje que eu quase reprovei no meu primeiro ano de direito constitucional, porque eu ousei usar um autor que não era o que havia sido escolhido pelo professor, então eu praticamente transcrevi o que o autor que eu havia escolhido tinha dito na prova, e meu professor falou, não, eu não sei de onde você tirou a ideia de que isso que você usa deve ser usado. Aí tá, peguei, na época tinha recuperação, né? Fui lá, fiz a prova substitutiva, usei, claro, o doutrinador que o professor mandava e passei. Mas sempre muito inquieta, sempre muito angustiada com isso. Quem é o bom aluno? É o aluno que decora o que está na lei. Qual é a formatação de OAB? Como que é a formatação de concurso público? É você saber o que está na lei. Mas espera lá, e quando eu chego na realidade, tem um caso extremamente complexo. Como que eu, dentro dessa bolha, que nunca fui colocada frente à realidade, por exemplo, de uma profissional do sexo, vou resolver um certo conflito? Então, eu sempre tive essa inquietação e sempre comentava com os meus alunos o seguinte: para que a gente compreenda o fenômeno jurídico, o ordenamento jurídico, vamos ficar ali na base, né, na filosofia, na sociologia, na história do direito. E quando me veio essa questão do direito na literatura, eu falei, gente, eu me encontrei. Só que a gente ainda tem algumas barreiras muito grandes, né, Silvana? Então, por exemplo, todo ano, em uma instituição onde eu trabalho, tem uma palestrinha para os professores, metodologias alternativas. Vamos passar um filme, vamos passar um texto, vamos passar uma música, vamos fazer um seminário, uma roda de conversa. E eu sempre falo, isso não deve ser passado para nós professores, porque a gente conhece isso, a gente tem que passar isso para o aluno. Porque se você passar, a depender da instituição onde você está, se você passar um texto, uma música, um filme, a primeira coisa que vão falar é o seguinte: a professora não está afim de dar aula, está inventando moda. E nós temos ainda, né, Silvana, muitos colegas que acham que eles precisam estar de terno e gravata, se são homens, se é mulher tem que estar de taier, meia calça, salto alto, tem que saber o código de cabo a rabo. E aí aparece uma professora toda tatuada, né, que eu sempre falo isso, meus braços todos são cheios de tatuagem, que vai falar, não, a gente tem que pensar o direito a partir da literatura. Então, para além da barreira com os colegas, nós também temos a barreira com
os alunos. Mas eu acho que é uma sementinha, né? Um movimento que está nascendo, que, enfim, quem sabe ali na frente isso não traga frutos. Com certeza já está trazendo frutos agora, Fernanda. Mais na frente vai trazer árvores enormes que vão trazer novos frutos. Professora Lília, Nada, muito bom te ouvir, saber que você tem aí esse trabalho, um empenho grande, né, e uma perspectiva muito clara do que deve ser o direito, como ele deve se comportar, desde da parte do ensino até a sua parte mais técnica no cotidiano, na aplicação desse direito. E como eu vejo assim, a literatura tem um aspecto para mim que é muito chamativo, né? Nós recebemos alunos muito jovens, pessoas que muitas vezes ainda têm uma experiência de vida muito pequena sobre certos conceitos e certas questões de vida que são pesadas, né? E até é bom que eles não tenham tanta experiência, porque significa que a vida os preservou de muitas vivências complexas, né? Mas a gente também já tem uma universidade mais plural. E você começa a encontrar dentro dessa universidade pessoas com contextos e histórias muito diferentes. E que, às vezes, esse enfrentamento acontece em sala de aula, entre os alunos que têm uma vivência que passa por muitas dessas crises que a gente vê no Estado brasileiro, e outros que já cresceram numa certa redoma, não quer dizer que não tenham, mas podem até conhecer, mas não vivenciaram. E a literatura ela tem esse poder de ir ao encontro dessas questões de uma maneira diferenciada, colocar essas realidades, se não pela experiência pessoal, pela vivência física e experimental dessas situações, pelo menos transmitir esses conceitos, né, de próximo, aproximar as pessoas dessas realidades. E acho que, assim, para esses alunos, principalmente, que estão nessa redoma, que estão, de certa maneira, mais distantes dessa realidade, ou que convivem pouco com ela, né, que é sempre denunciado aí em todas as letras de música, por exemplo, do funk, do slam e outras formas artísticas, né, que você vai vendo esse confronto, né, desses mundos. E o Brasil é um Brasil muito plural, né? Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil. Então, quando eu vejo assim, você usando o Jorge Amado e toda aquela riqueza, né, de vivências que tem no Nordeste e tudo que ela inspira para nós de um conhecimento, então esses autores eles vão trazendo para nós, né, os muitos Brasis, né, vai apresentando o Brasil ao Brasil, né, vai apresentando essas realidades e colocando o direito em xeque diante dessas situações, né, colocando a gente diante de problemas que muitas vezes, na nossa forma de viver, né, na nossa pouca experiência, na nossa juventude, muitas vezes não fomos confrontados com essas questões. Mas quando você entra para um concurso público, e às vezes vai ser juiz, defensor, promotor, você vai lidar com isso, às vezes, diariamente, com uma série de questões que nunca passaram pela sua experimentação, seu conhecimento, você nunca conversou com ninguém com aqueles problemas, ou você nunca conheceu ninguém que passasse por aquelas dificuldades. E o pior, tendo que dar resposta jurídica para aquilo tudo. Então, qual é a situação? Normalmente, o operador do direito vai recorrer ao formalismo, porque é onde ele encontra uma resposta para uma coisa que ele sequer entende. Então, acho que a gente jogar essas diferenças, essas leituras de mundo diferente, esses muitos Brasis dentro do Brasil, né, isso sempre me chama muita atenção, porque eu acho que a maneira da gente se aproximar da nossa realidade mais funda, o Brasil profundo, né, como alguns costumam falar, conhecer esse Brasil do Brasil, né, o coração do Brasil, que é muito diferente do Brasil do condomínio, né, do Brasil. O Brasil periférico não é o Brasil do condomínio, o Brasil que está na praça, que está na rua, né, que está como os capitães de areia na praia, muitas vezes, nos espaços outros. Né? Então, eu fico sempre me perguntando assim, se a função da gente como professor realmente não é apresentar esses muitos universos, né, para essa juventude, para quando eles chegarem no judiciário
quando eles chegarem na advocacia, quando chegarem na defensoria, enfim, onde eles estiverem trabalhando, na academia, onde tiver, com uma apresentação, né, dessa realidade que não que o impacte positivamente, né, e não que seja essa resposta do meio leão da montanha, né, saída pela direita, vou buscar a resposta lá na norma jurídica fria e pura, né, para poder trabalhar com essas questões que me deixam perplexo, de certa forma, né? E não elitizar o direito. Esse direito achado na rua, que a gente também vê aí os nascimentos, depois da obra de Vará, de tantas outras ações, né, que revelaram, né, esse direito mais complexo, e acho que a gente tem que resgatar isso cada vez mais, né, no Brasil, dessa trajetória aí de desdogmatização do direito. Eu, em sala de aula, tenho muita dificuldade de transpor esse dogmatismo convencional da aula. Mas nos grupos de pesquisa, nos espaços menores, isso flui com mais naturalidade. Então, depende, às vezes, também o professor, com tanta gente em sala de aula, tendo que dar um certo conteúdo, aquela coisa toda, a gente nem sempre consegue ser tão capaz de trazer tantas diferenças e tantas realidades. A gente até tenta, mas nem sempre o tempo ajuda, a quantidade de matéria, essas encrencas todas. Mas dentro de uns espaços que a faculdade não se resume só à sala de aula, a gente consegue, às vezes, transcender esses horizontes. Então, eu te coloco essa questão, né? Se essa sua experiência com a literatura tem trazido esse choque bom, no bom sentido, né, para esses alunos, se esse espaço, né, tem sido esse espaço para nascer essa crítica, acho que você comentou alguma coisa dentro da sua fala, mas eu queria que você aprofundasse isso um pouco mais, até para inspirar esses alunos a buscar essa literatura, mesmo sem o professor provocar, né? Mesmo sem o professor dizer que seria bom se ele lesse e entendesse certas perspectivas. Professora, antes da gente começar aqui, né, a gente estava ali aqui na nossa conversinha, nós quatro, e a gente estava falando, né, que nós precisamos de válvulas de escape, olhar o belo, né? E é muito complicada essa questão do tecnicismo, do dogmatismo, por exemplo. A minha matéria na PUC e na UFG, agora na UFG tem uns 2 semestres que não mais, mas sempre foi direito empresarial. Então, assim, direito empresarial não tem muito para onde a gente correr, né? Vai ser uma matéria bastante técnica, vai ser uma matéria bastante dogmática. Às vezes meus alunos falam, professora, meus alunos de, por exemplo, monografia me procuram, professora, o que eu posso discutir na minha monografia no direito empresarial? Eu falo assim, eu nem vejo muita coisa para a gente discutir. Ah, mas a lei de falência mudou. Tá, mudou, mas eu acho que quando a gente vai para uma pesquisa, a gente tem que ter um problema, a gente tem que ter um referencial teórico. Eu não consigo nem enxergar referencial teórico no direito empresarial. Mas enfim, a gente tem que ganhar dinheiro também, né? Mas onde que a gente alimenta a alma? Eu alimento a minha alma, estou alimentando agora no direito de literatura. Antes era no direito penal internacional, no Tribunal Penal Internacional, mas a coisa ficou meio pesada de uns tempos para cá. Eu falei, bom, deixa esse negócio de genocídio para lá, vamos ficar no direito de literatura que nos alivia um pouco, né? Mas em Goiás, na Regional Goiás, nós temos uma experiência muito bacana. Eu gosto de trabalhar, eu tenho trabalhado com isso há um bom tempo, há um bom tempo, assim, uns 10 anos pelo menos, a questão do caráter emancipatório do direito. E aí, é claro, né, Lira Filho, claro, Vará, Boaventura de Souza Santos, o direito ele tem que romper com essa questão hegemônica, né? Ele tem que emancipar certas minorias. E lá na Regional Goiás, a gente tem uma experiência muito bonita. Eu sou fã de carteirinha da Turma Pronera. Ela começa lá em 2006, 2007, agora nós já estamos finalizando a nossa segunda Turma Pronera. A Turma Pronera é para beneficiários da reforma agrária, membros do Movimento Sem Terra, a Pastoral da Terra, a agricultura familiar. E o que eu acho mais bacana na questão do Pronera é
é perceber o quanto eles mexem com esse imaginário do mundinho, do universo jurídico. Porque a gente está numa bolha, a gente está nesse tecnicismo, nesse dogmatismo, a gente tem um curso extremamente elitizado. E aí, de repente, a gente tem uma faculdade, uma universidade plural, igual a senhora falou. E lá em Goiás, nós temos aqui do nosso lado a turma Pronera. Então, eu acho muito bacana ver o incômodo que isso causa em determinadas pessoas. Mas, pô, eu posso ter um juiz que é do MST? Claro que pode. Olha que coisa maravilhosa que é isso. E ali no meu processo de doutoramento, eu fui trabalhar o que era direito e o que era justiça. E aí eu vinha com aquela cabeça de que, a justiça... Aí eu percebi que não, que o direito é muito mais importante, assim, do termo de vista técnico-operacional, é muito mais importante do que a própria justiça, porque a justiça é um objetivo que a gente persegue, mas se o seu ordenamento jurídico ele não te permite o mínimo acesso à justiça, se esse direito ele não é minimamente emancipatório, pronto, eu já tenho tudo para ter um Estado completamente injusto, antidemocrático. Então, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de profissional que nós estamos formando. Ele vai meramente reproduzir uma ideia que muitas vezes foi posta dentro de um contexto machista, excludente. E como que a gente rompe com isso, né? Como que a gente vai trabalhar essas questões? E aí eu tenho visto, eu tenho encontrado a resposta no direito e na literatura. E muito embora nós estejamos ainda na segunda turma de Núcleo Livre que trabalha com isso, eu tenho recebido respostas muito positivas. E eu tenho tido muitos alunos de outros cursos que não só do direito. Então, por exemplo, esse semestre tem aluno da letras, tem aluno da administração, tem aluno da economia, tem aluno da filosofia. O que mais tem chegado é isso. Eu estou vendo determinado instituto jurídico com outros olhos. Então, por exemplo, quando a gente foi discutir a questão do protocolo de Palermo, eu passei o trabalho de uma aluna da iniciação científica, onde ela vai trabalhar a necessidade de se rever a vítima, né? Porque muitas vezes a pessoa vem cheia de preconceitos e fala: não, mas pera lá, ela quis ir para a Espanha se prostituir e agora vem falar que foi traficada, que está sendo explorada. Tá sim. Se a partir do momento que ela chega e ela é posta em determinada situação, vai se aplicar a ela o protocolo de Palermo. Então, essa aluna ela vai trabalhar a necessidade de se ressignificar esse papel dessa mulher. Ela é vítima, muito embora muitas vezes juízes e advogados vão dizer não, ela é copartícipe. Pera lá. E aí, quando a gente traz na obra Teresa Batista sendo vendida pela tia por um peso X de comida e um anel que nem joia é, mas que faz vistas porque ele é brilhoso, para uma pessoa, para um coronel, para um capitão, que tinha como esporte tirar a virgindade de menina de 13 anos e depois fazer um colar, enfim, é um tanto quanto impactante, né? Então, me parece que realmente, através da discussão das obras literárias, esse aluno, ele sai um pouquinho da sua caixinha, ele sai um pouquinho da sua bolha, e aí ele começa a ter essa outra percepção e uma sensibilidade maior no momento de se analisar o caso concreto quando é posto para ele, né? Lilian, vou ver no chat, Fernanda, a gente tem algumas perguntas e temos muitos elogios para você. Você falou da turma Pronera, Rosângela da Pronera está aqui com a gente, algumas professoras da UFG, a Renata, a Sofia, que eu estou vendo aqui muito rapidamente, e a gente tem muitos elogios a você, maravilhosa, parabéns, e pelo belíssimo trabalho, vários elogios, depois você dá uma olhada. E a gente tem algumas questões, algumas perguntas, Fernanda. O Matheus Fernandes Soares, ele diz o seguinte: uma tendência atual do ensino jurídico é o da hipervalorização do realismo jurídico nas decisões,
Como trabalhar essa tendência na perspectiva do direito e da literatura? Aí eu te pergunto, Fernanda, tem mais um comentário? Espera só um minutinho. Eu acho que é só essa questão, pelo menos que eu estou vendo aqui nesse momento. Não, tem mais uma. Você quer que eu faça as duas de uma vez? Ou você quer que eu faça separadamente? Você que manda, Silvana. Então eu já vou te passar a outra. Tá. O João Miguel Gregório, ele pergunta: e quais são as possibilidades que se vê para criar esse espírito crítico? Pois temos uma necessidade de uma carga técnica muito alta e o espaço para as matérias com potencial crítico muito pequeno. Então, eu acho que você já respondeu um pouco essa. Eu não sei se eu estou conseguindo baixar aqui, mas parece-me que eu tinha visto uma outra pergunta que não está aparecendo aqui para mim. Jéssica, se você puder nos dar uma orientação nesse sentido, mas, Sim, enfim, Fernanda, professora. acho que você pode responder nos dois. Tem mais uma pergunta, não sei se a professora quer responder. Na verdade, era só um esclarecimento em relação a em que sentido a professora utiliza a questão do positivismo que a professora comentou. Positivismo aqui bem naquele sentido de Kelsen, que é uma das grandes críticas que o Vará vai fazer na sua obra, né? Essa questão de muitas vezes nós entendermos que é direito aquilo que está na lei, o que está posto, né? Então, nesse sentido que eu tenho essa questão do positivismo, aquilo que está posto, aquilo que está na lei, aquilo que está escrito, muitas vezes a gente não consegue trabalhar e compreender determinadas questões que não estão postas. Nesse sentido, tem um texto do professor Eros Grau, que eu gosto muito, que eu lembro que o primeiro contato que eu tive com ele foi no mestrado, o direito posto e o direito pressuposto. Então, nesse sentido, positivismo de o que está posto, de o que está escrito, de o que está ali regrado, né? Eu penso que direito seja algo muito maior do que isso. A gente não pode fazer essa restrição, talvez, né, de que direito, o ordenamento jurídico é o que está positivado. Talvez seja isso. A outra pergunta é como que a questão do realismo jurídico e a questão de como se superar, de como se ter essa questão quando precisamos ter uma alta carga técnica. Sim, claro, nós precisamos ter uma carga alta técnica. A gente precisa ter conhecimento da técnica, óbvio. Só que, pera lá, eu penso que nós precisamos pensar em alguns limites. Hoje, o que eu tenho visto é o seguinte: cada vez menos tempo para as matérias propedêuticas, cada vez menos tempo para filosofia geral, filosofia jurídica, história do direito, cada vez menos tempo para essas disciplinas e cada vez mais tempo para essas matérias técnicas e dogmáticas. E às vezes eu fico me perguntando qual é a necessidade de nós termos tanta coisa, tanta matéria técnica em tão pouco tempo. Essa realmente é uma questão que eu sempre me pergunto. Por exemplo, a época que eu fiz faculdade, eu tive o básico do básico do básico, mas esse, assim, básico do básico do básico, que eu digo é o seguinte: eu tive processo civil, processo penal, constitucional, civil, tributário, penal, trabalho, trabalho internacional e comercial. Então, eu não tive previdenciário, eu não tive eu não tive agrário, eu não tive ambiental, eu não tive consumidor, eu não tive ECA, eu não tive direitos humanos, enquanto matérias isoladas. Mas, por exemplo, dentro do direito constitucional, eu tive 3 anos de direito constitucional. Meu curso era anual, não era semestral. Dentro do direito constitucional, nós trabalhamos direitos humanos. Dentro do direito civil, nós trabalhamos responsabilidade civil, dialogamos com o consumidor. Então, às vezes, o que eu sinto é que nós estamos tendo um leque tão gigantesco de disciplinas que elas acabam se perdendo, porque todas elas são trabalhadas na superficialidade. Eu tenho, isso é uma convicção minha, né, que quando nós temos essa base
e aí a literatura, eu penso que o direito na literatura se encaixa nisso, quando nós temos essa base teórica, determinadas questões técnicas são mera consequência. É mera consequência. Então, ali a pergunta foi nesse sentido. Técnica, sim, mas essa técnica ela também se altera. Será que não seria mais interessante nós dominarmos a teoria, a fundamentação daquilo, e depois eu acabo, de uma certa forma, dominando a técnica? Eu vejo com uma certa facilidade você dominar, você entender a técnica, inclusive se sair muito bem em determinados concursos, quando você domina a teoria. Agora, se você só domina a técnica sem dominar o fundamento, eu acredito que você pode ter um problema, inclusive no momento de aplicar essa técnica, porque você não tem um embasamento teórico, filosófico para isso. Então, eu não sei se foi nesse sentido a pergunta que foi feita, eu não sei se eu respondi. Se tiver ali um retorno e você puder me passar, Jéssica, eu fico agradecida. E me relembrar outra pergunta do realismo jurídico. A outra pergunta era como trabalhar essa tendência na perspectiva do direito e a literatura. Essa tendência A tendência do atual ensino jurídico de hipervalorização do realismo jurídico das decisões. Então, eu acho que, assim, eu acho que eu vou acabar sempre dando as mesmas respostas, né? A questão quando a gente vai pensar ali no realismo jurídico, o que a gente vai entender como realismo jurídico de uma forma muito, 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 muito superficial? A gente vai buscar esse realismo jurídico enquanto uma ferramenta para eu entender o que acontece no sistema jurídico, não é isso? Alguns autores não vão falar para nós, e aí eles são bastante radicais, de que direito não existe antes da decisão judicial. Nós não vamos ter que realismo jurídico é conjunto de correntes que entendem o sistema como fato. Alguns teóricos vão dizer, né, inclusive, que é a partir do momento que eu tenho a decisão judicial que eu vou ter ali a concretização daquilo, né? Como que isso se encaixa com o direito na literatura? Eu não sei responder ao certo essa questão, mas porque aqui qual que é a perspectiva, né? Como que eu posso encarar o determinado fato jurídico, como que eu posso encarar, interpretar determinado instituto jurídico por meio da literatura. Então, e aí o próprio François Host vai falar isso, né? Direito na literatura se apresenta como uma proposta hermenêutica para se interpretar e também para se aplicar esse direito. Eu tô com medo de ficar sendo redundante. Assim, eu realmente estou preocupada com isso. E aí, deixa eu abrir aqui o chat. Fernanda, Aqui, temos uma oi. outra pergunta no Não, chat que eu uhum. acho que pode te orientar e você já responde as duas juntas. O que você acha? Achei a pergunta aqui. Eu vou até colar aqui do lado para não esquecer, não me perder. Essa, não é? Uma tendência atual do ensino jurídico é o da hipervalorização do realismo jurídico das decisões. Como trabalhar essa tendência na perspectiva do direito na literatura? Eu penso que seja exatamente a partir do que o Host nos fala, né? Uma nova proposta hermenêutica, no sentido de interpretarmos e depois aplicarmos esse instituto jurídico ao caso concreto. Desculpa, Silvana, eu fui ali olhar a pergunta e te cortei, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo, Fernanda. Eu só estava querendo contribuir. Então, tem uma última pergunta que a gente já está caminhando para o nosso final, por causa do tempo, que seria muito bom continuar aqui conversando sobre esse assunto tão incrível, mas a gente tem um tempo, então nós vamos para a última questão. A Sara de Castro Cândido, ela fala, professora Fernanda, nessa lógica atual da mercantilização do ensino e do EAD, como a literatura poderia ser
ter espaço no ensino do direito, principalmente para a formação de professores? Essa é a questão. No EAD? Eu, eu, Na, no ensino, na mercantilização do ensino e do EAD. eu, Então, ela está real, colocando as duas questões. eu realmente acho que seria um pensamento extremamente utópico. Não, eu tô falando sério, porque EAD é um tanto complicado, né? Eu, particularmente, vejo o ensino à distância com uma série de ressalvas. E aí eu acho importante a gente deixar bem claro nesse contexto de pandemia que ensino à distância não é sinônimo de ensino remoto emergencial. Eu vejo no remoto emergencial, eu faço no remoto emergencial o que eu faço na sala de aula. A única diferença é que eu estou aqui, os meus alunos estão ali, mas carga horária é a mesma, metodologia é a mesma, prova é a mesma coisa, tudo é idêntico. A única diferença é que eu cá e eles lá. EAD não. EAD é uma outra proposta, né? Eu conheço de perto uma proposta de EAD onde você tem trilhas a serem percorridas. Então, o professor, ele posta ali, por exemplo, 10 textos, e aí você tem que ler esses 10 textos, aí faz uns exercícios de fixação, você depois vai e faz uma prova final, e você encontra com esse professor via webconferência, via videoaula, 2 vezes durante, por exemplo, as 10 semanas ali, que são disponibilizadas para aquela determinada, para aquele determinado módulo. Eu acho que, e assim, de novo, né? Eu tô falando eu acho, é uma visão muito particular minha. Eu acho que o EAD ele vem para mercantilizar ainda mais a educação. Eu vejo, eu sou muito temerosa em relação ao EAD. Por uma série de questões, por uma série de fatores. Eu já acho muito difícil a gente pensar no direito e na literatura em determinadas instituições privadas. Pela questão de o direito na literatura se apresentar como uma proposta hermenêutica, como uma proposta metodológica que visa, e aí eu volto no Vará, né, que visa a questão da emancipação. Então, eu penso que a gente consegue trabalhar muito a questão do direito na literatura na UFG, a gente tem esse movimento muito forte no Sul, mas assim, eu já acho um tanto quanto complicado pensarmos direito na literatura em determinadas instituições privadas. No EAD, para mim, assim, é algo completamente utópico, porque... E aí eu volto um pouquinho ali na primeira pergunta, né? A questão da nossa carga, de nós termos que ter essa carga técnica. Em nenhum momento eu estou falando que não temos que ter uma carga técnica, temos sim, mas a ideia, né, por exemplo, do EAD é passar ali o básico, enfim. E pensa, a gente levar uma proposta completamente emancipatória, subversiva, para você enxergar com outros olhos institutos jurídicos. Eu realmente acho que seria interessantíssimo, mas eu não consigo vislumbrar essa possibilidade do direito na literatura em determinados espaços pela questão da mercantilização da educação. Fernanda, muitíssimo obrigada. A gente já está indo para o nosso encerramento, infelizmente, mas assim, estamos muito gratas de você ter dividido com a gente seus conhecimentos, sua experiência e compartilhar com a gente esses autores também. Então, muitíssimo obrigada por ter aceito nosso convite, abrilhantou nosso projeto e enfim, já agradeço você, agradeço também Jéssica, muito obrigada por nos auxiliar nessa parceria. E, professora Lília, muitíssimo obrigada também. Já te passo a palavra para suas considerações finais. Quero agradecer mais essa oportunidade, Fernanda, de estar contigo, discutir direito, literatura, ensino jurídico, tantas questões tão importantes, né, que nós precisamos sempre estar
fazendo autocrítica, né? Quando eu ouço essas questões, eu tenho que fazer uma autocrítica com toda certeza do trabalho, do que a gente vem fazendo, quanto ele vem atingindo, no bom sentido, dos alunos, né? Atingindo na formação e tal. Então, eu me vejo muito como um professor que tem que voltar aquelas raízes da gente lá do começo mesmo, né? Quando essas ideias estavam bem frescas, né? E cheias de pulso dentro de nós, e com os anos da docência a gente vai se acomodando e não vai deixando tanto espaço para esses questionamentos, embora sempre crendo de formas diferentes e com outras vertentes nessa caráter emancipador do direito. Então, me sinto muito feliz de poder ouvir esse seu trabalho, saber quanto que você está trabalhando nisso, me anima a crer num ensino jurídico mais libertário, mais emancipador, como você mencionou. Silvana, sempre um gosto estar contigo, né? A gente sempre está aqui, sai mais feliz desses encontros, né? Com a sensação de que aprendemos, voltamos para os bancos escolares também, né? Jéssica, muito bom te ver e estar contigo e ver você aí tão concentrada em entender uma área que nem é a sua, né? Jéssica de Relações Internacionais, mas ela sempre ajuda a gente aqui e com muito carinho, né? Com muita dedicação, e acho que de todos nós também aprendemos, né, Jéssica, juntos aqui. Então, agradeço a vocês todos. Daqui a 2 semanas estaremos novamente juntos, né, com novos temas, novas propostas de confrontar o direito com a arte. Desse encontro sair coisas muito positivas. Fernanda, você quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer muito, 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 muito. Foi assim, muito bom mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, boa noite a todas, todos e todes, o pessoal que nos acompanha no chat, muito obrigada. E a gente se encontra novamente no próximo encontro Confrontarte daqui 15 dias, tá bom? Um grande abraço e se cuidem muito, tá? Beijo, até mais, gente. Encerra.